E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você aí, presta atenção nisso. Sofre de dores nas costas? Aquela dorzinha assim que quando você levanta dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói para tudo quanto é lado? Você não sabe o que fazer no seu dia a dia para melhorar isso? Então agora nós vamos ajudar você a resolver o seu problema. O que nós vamos fazer aqui no programa de hoje? É claro, nós vamos receber um especialista, fisioterapeuta, Dr. Edipo Alan, que vai nos ensinar o que nós podemos fazer no nosso cotidiano para melhorar a nossa dor nas costas, né? As dores que nós trazemos depois de uns 30 anos, assim, se bem que hoje tem gente com menos idade reclamando. Começa a vir as dores nas costas. Então, eu que já passei dos 40, aí tá lá, dói tudo, depende do jeito que você senta, depende do jeito que tudo que você faz na vida dói. Então, hoje nós vamos dar um recadinho, nós vamos dar dicas, nós vamos ensinar você a ter mais saúde com a sua coluna, tá bom? Então, presta atenção nessas dicas. Vamos receber o Dr. Edipo Alan. Seja bem-vindo aqui na nossa sala. Muito obrigada. Um prazer. Por ter vindo nos ensinar essas coisas do nosso cotidiano que, assim, precisamos, né, doutor? Pode sentar aí, fica à vontade. Gente, olha, vocês estão vendo aqui esse sofá? Estão vendo o sofá? Tem uma mala ali que você está vendo, tem roupa. Na verdade, tem muita coisa aqui que a gente vai falar. Tudo isso é para a gente mostrar na prática para você o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Você vai ver. Nós vamos mostrar para você tudinho na prática e tudo que você faz na sua casa de errado e de certo também, né, doutor? Para melhorar a sua vida, né, doutor? Seja bem-vindo. Igualmente. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês no programa mulheres.com, tá? Vamos tentar passar aí de uma maneira simples as melhores dicas para o pessoal de casa. Já vou começar com uma pergunta. Fisioterapeuta, o senhor recebe muitas pessoas queixando de dores nas costas lá no seu consultório? Sim, sim. Hoje eu trabalho especificamente com reabilitação de coluna, tá? Então... Pega aqui o microfone, doutor. Muito obrigado. Então ele vai falar no microfone. É bom porque quando a gente for ali fazer as outras coisas, vai ficar mais livre. Tá, ok. Então hoje eu trabalho especificamente com a reabilitação de coluna. Então todos os pacientes que chegam até mim no consultório procurando um trabalho de reabilitação, de orientação, um trabalho para que volte, né, ter a qualidade de vida do paciente, que é o mais importante. E como você bem disse, né, hoje cada vez mais jovens vêm sofrendo com as dores na coluna, seja por problemas hereditários, seja por sobrecargas no dia a dia, ou até mesmo pela prática no serviço. O pessoal tem sofrido bastante com esse problema, que são as dores na coluna. Olha aqui, o doutor tem nas mãos um pedaço de coluna. É isso mesmo, doutor? Isso, que é isso daqui é um modelo, tá, de coluna. Essa parte mais branquinha são os ossos, são as vértebras, né, são os ossos da nossa coluna. No meio é o disco, essa parte vermelhinha, que é um amortecedor da nossa coluna. Ele serve para dar função, dar mobilidade para a nossa coluna. E essa parte mais amarelinha aqui são os nervos, né, que passam no meio da nossa coluna. E o que gera muita dor na coluna é quando há uma compressão dessa parte neural, né, desse nervo que passa na nossa coluna. E é aí que vai vir as dores. Aí que vai vir as dores, né? Por quê? Se tiver uma pressão muito grande, esse disco, esse amortecedor da sua coluna não estiver funcionando direito, ele pode vir a romper. Olha e essa isso, ruptura, gente. Viu ali? Vamos fazer mais uma vez, essa ruptura vai gerar um toque na parte neural e com isso vai gerar muita dor, né? Então, é isso que acontece? É isso que acontece, tá? Tem uma perda de líquido nesse amortecedorzinho, que é o disco intervertebral, e com isso, né, o paciente vai tendo essa aproximação, esta lesão, que é gerada por um excesso de sobrecarga na sua coluna, e até mesmo pelo envelhecimento natural do nosso corpo. E com isso vai gerando bastante dor no paciente. Eles vão geralmente se queixando muito de formigamento nas pernas ou nos braços, dependendo se a lesão for no pescoço, vai gerar uma dor mais no braço, e se for na lombar, vai gerar uma dor na perna. Além de formigamentos, dormências, queimações na pernas, cãibras, principalmente noturnas. Então, os pacientes se queixam, tem bastantes sintomas associados, né, às lesões que podem vir da nossa coluna. E a gente, às vezes, não faz ideia, né? Tudo isso que o senhor está falando de sintoma pode vir da coluna, né? Sim, sim. Tem muitos pacientes que, às vezes, vêm com algumas dúvidas frequentes, até que confundem com problemas vasculares, alguns outros problemas associados, quadril,
joelho, e muitas vezes as dores do paciente vêm realmente da coluna. Então, tem que ser feita uma avaliação, né, uma avaliação bem específica, com testes clínicos muito importantes e fidedignos. Para quê? Para realmente, você tem um problema na coluna, é isso que precisa ser tratado, ensinar, né, o cotidiano, como que deve reagir no nosso dia a dia, que é o que a gente vai apresentar para eles hoje, tá? Para poder aí ter a melhora da qualidade de vida do paciente. Ótimo, gente, introdução feita, você viu, o doutor trouxe até ali, mostrou para você o que acontece na sua coluna. Então, agora a gente vai partir para a prática. Nós vamos mostrar, nós temos aqui algumas coisas que não temos como colocar, por exemplo, uma escada aqui de verdade, né, no cenário. Mas a gente tem, assim, algumas coisas que a gente fez ali, umas telas, né, doutor? Que o doutor vai comentar essas telas. Ah, não é tela não, gente. Eu que estou acostumada, sabe, com as telas. As médicas, quando vêm aqui, eles passam, coloca isso para a pessoa visualizar, porque quando ela vê e ela visualiza, ela grava mais. Mas, subir escadas, por exemplo. O modo certo para subir escada. Nós, por exemplo, muitas casas têm escada e até pessoas mais idosas ainda vivem em casa com escada. Não dá para vender a casa de repente ou fazer alguma coisa. Então, tem a escada ali e no trabalho também tem escada. Aqui na nossa casa da mulher.com não temos uma escada, mas existe uma forma correta de subir a escada sem danificar a coluna? O paciente que ele tem dor na coluna, muitas vezes ele apresenta dificuldade realmente para levantar a perna, para pisar no degrau de cima. Então, principalmente os idosos, é sempre bom ter um apoio, né, um corrimão, para estar tendo este apoio, segurança para subir a escada e não flexionar muito o corpo, não jogar o corpo. A gente pode usar esse frente. pequenininho aqui? Lá. Então vamos, gente. É pequenininho, mas é um degrau. Então, aqui, Então, vamos lá, né? Então, o paciente ele não pode flexionar o corpo, ele não pode fazer este movimento para subir a escada, que é um erro. Muitas vezes o paciente, para tentar ter o apoio na sua perna, ele flexiona muito o corpo. Uma vez que você tem uma lesão na coluna, que é o exemplo que a gente deu naquele modelinho, quando você flexiona o corpo, o nosso disco ele vai se direcionar para trás. É isso mesmo que a gente faz. Sem pensar, a gente vai subir e já faz isso. Exatamente. E está errado, né, doutor? Isso, porque ele pode acontecer um toque na parte neural, com este movimento de flexão do corpo, e com isso gerar bastante dor no paciente, e vir a incapacidade, né? Perda de força até. Aí não consegue subir os degraus. Como que o correto é subir? Pode colocar mais pertinho, doutor. O correto tendo o apoio, principalmente ali nas mãos, tá? Vai estar apoiando, né? Corrimão, e vai subir o degrau um a um, tá? Pelo menos para não ter o que é a crise. O corpo tem que ficar mais reto, com certeza. Evitar muito esse movimento, ficar arcado, tá? Tá certo. Então, a gente mostrou aqui para você, temos um degrau, mas deu para mostrar. É um degrau de escada. Quando você for subir, então, a escada aí na sua casa, você sobe o degrau reto, não vá com o corpo para cima. Exatamente. Aprendido, doutor? Exato. Evitar ficar com o corpo muito flexionado, isso é muito importante. Tá. Agora, por exemplo, mães que têm bebês, né? Como que ela vai fazer por causa do peso da criança, ficar sempre com virado para cá com a criança no colo, ao pescoço na hora de amamentar, a inclinação, posturas na hora de brincar. Como que vai ser quando a criança estiver no colo da mãe para manter esse cuidado? Tá. O principal, né, que a gente tem que entender que a criança é um sobrepeso para a mãe, tá? Vendo por um lado positivo, Viu, tá? gente, não estou falando mal da criança não, tá bom, gente? Nós estamos falando que é um sobrepeso só para a coluna. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Para que esse sobrepeso não venha gerar alguma lesão na coluna desta mãe, a criança tem que estar sempre muito próxima da mãe. Ela tem que estar sempre muito próxima do peito, ou até mesmo para carregar algum peso no seu dia a dia. Tem que estar sempre muito próximo, os braços flexionados e estar mais próximo do nosso corpo. Tá? Então, a mãe que vai estar amamentando essa criança, o ideal é ter um apoio, que seja uma almofada ou uma banquetinha, apoiar os braços nessa almofada, com a criança próxima, e o ideal é ter um apoio também na cabeça, para evitar o quê? Essa flexão, né? Esse olhar para baixo. Então, ela tem que ter esse apoio cervical do nosso pescoço e também um apoio para os braços, porque com isso ela vai ficar com uma postura mais correta. Existe umas almofadas que é para amamentar mesmo, ela te abraça aqui e você coloca. Se você não tem e você está aí amamentando o seu bebê nos acompanhando, pega um travesseiro, como o doutor falou, coloca embaixo que vai ficar tranquilo. Isso, vai melhorar a postura, né? E até mesmo para a criança, vai ser mais confortável. Porque a mãe que passa 1 ano amamentando, 2 anos, né? No final desse tempo,
Exatamente. Né? A exatamente. criança está... A coluna da A mãe coluna tá... vai estar muito sobrecarregada, né? E a criança, com certeza, nesse período vai estar aumentando o seu peso e vai sobrecarregar mais a coluna aí desta mãe. Então, tem que ter esses cuidados para não vir a ter a lesão. E mesmo, né, para pegar a criança no berço. Para dar banho na criança, Para dar banho na exemplo. criança. Hoje em dia, existem algumas banheiras que são ficam altas, na linha de cintura da mãe, mas né? não é todo mundo que tem, né? Exatamente. Que quer ter ou opta por dar banho na criança ali embaixo. E aí, doutor, tem que... O ideal, sempre que a gente for pegar alguma coisa no chão, toda vez que for ter este trabalho, né, é a gente flexionar o corpo, seria o errado, tá? Então, evitar este movimento. É isso que a gente faz, né? Geralmente é o que a gente faz. O ideal é o quê? Ou você abaixar dobrando os seus joelhos, ou uma perna na frente, outra atrás, até para te dar mais equilíbrio, para estar podendo movimentar o seu corpo. Porque num banho, por exemplo, não é uma coisa rápida, né? Um banho de criança na banheira. Exatamente. Então vai demorar. Essa demora pode vir e já aconteceu, já tivemos exemplos na clínica do quê? A mãe foi dar banho no seu bebê, quando foi retornar ao movimento, quando ela foi ficar em pé, ela travou. Nossa. Imagina o perigo tanto para a mãe, que não tinha força para retornar ao seu corpo, quanto para a criança, que poderia ter caído, poderia aí acontecer alguma coisa mais grave até mesmo com ela, uma fratura e uma lesão importante na criança. Exatamente. Então, esses cuidados no dia a dia com a mãe e com a criança é muito importante e vai prevenir essas lesões também na coluna. E isso serve para tudo, né? Por exemplo, se você acha um jeito de fazer no alto, né? Sabe aqueles trocadores de neném alto? Então, você coloca a banheira ali em cima, você troca a fralda ali em cima, né? Então, você faz tudo ali em cima que você fica numa altura... Sim, né? É uma fase diferente para a mãe e precisa dessa adaptação, né? Então, o correto realmente é ter uma bancada onde fique numa altura adequada, na linha de cintura desta mãe, para que fique tudo mais próximo para ela não vir a flexionar o corpo, né? Não ficar abaixando o corpo. E, com isso, melhorar aí as posições para a coluna dela mesmo. Existe um segredo para a gente lembrar disso tudo no dia a dia? Não? É a prática, né? É a Mas seria o ideal, né? Eu falo, até tem hoje cartilhas que são importantes até para orientar aí os nossos pacientes, é ter isso visível. Às vezes um quadrinho, uma dica super legal. Um quadrinho, né, mostrando o certo e o errado, uma imagem, olha, isso daqui não pode. Uma pessoa flexionando o corpo, um xizinho, que toda vez que a pessoa visualizar este quadrinho, já vai corrigir a postura. Então, isso é bem bacana. Coloque na sua casa, então, espalhe aí pela sua casa quadrinhos de pessoas assim. Se fez assim, você põe o X, né, na hora do banho, na hora de pegar, amarrar o sapato, sei lá, alguma coisa. Exatamente. Para você lembrar, é a melhor dica. Amarrar o sapato é um exemplo também, até para as mulheres, mesmo pôr o sapato. Aqui, tá? ó. Olha como que... É isso aqui que a gente faz. Vou tirar totalmente o sapato. errado. Tá, está totalmente gente, errado. eu faço isso todo dia aqui na hora que eu vou calçar o sapato. Está errado, né? Está errado. Grande número dos pacientes também que a gente atende já travaram assim. E como que é o certo? O correto é, se você tiver um apoio, ou você traz o pé neste apoio, ou cruzar então, a perna mesmo. Então, peraí, estou sem sapato aqui, aí eu trago o pé aqui para colocar. Isso, com a perna cruzada, porque assim você vai evitar essa flexão do seu corpo para frente, ou até mesmo apoiar o pé mesmo na cadeira. Aqui é mais se difícil. Se conseguir, né? Então é melhor fazer isso. Exatamente. Se com a você perna cruzada é da maneira aqui. mais correta, tá? Porque também vai estar evitando essa sobrecarga, tanto na perna do paciente, da pessoa no seu dia a dia, quanto na sua coluna. Tá certo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para um intervalinho já. A gente vai voltar aqui com as coisas práticas que a gente vai mostrar para você aqui no estúdio. Então, você já viu que cuidados com o neném é bom estar na mesma altura. Se for abaixar, abaixa junto. Como subir o degrau da escada, ali sem pôr o corpo para frente, subir reto. Colocar o sapato, cruza os pés, coloca o sapato para não danificar a sua coluna. A gente vai para o intervalo e já a gente volta dando dicas práticas para você aí na sua casa com coisas que você faz no seu dia a dia, tá bom?